Ok, estamos de volta com a segunda parte do RB Notícias ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você na capital e também no interior. Se você não é cliente ainda da Arasuper Leve Mais, você está perdendo tempo, está perdendo a oportunidade de fazer economia, levar mais e pagar menos. Por quê? É muito simples, basta acessar o site arasuper.com.br/leve mais, faz o seu cadastro. Se você não quiser, pode ir em qualquer um dos pontos de atendimento ao cliente, do Arasuper, faz o cadastro, já está valendo então. Ok? Mas só que o Arasuper quer tudo isso e muito mais, quer praticidade, pontualidade, preço baixo para você, comodidade para você e sua família. Veja o VT. Pra quem não tem tempo não, Arasuper tá na mão. Pra clicar, pedir, chegar, pra comprar com proteção, Arasuper tá na mão. Um novo jeito de comprar e as ofertas aproveitar. Pelo app ou pelo site, leve o mais com promoção, Arasuper tá na mão. O Arasuper agora tá na mão com o Arasuper E-Commerce. Baixe o app ou acesse o site arasuper.com.br e experimente. Arasuper sempre ao seu lado e agora na palma da sua mão. Muito bem. Pedro Valério, fica à vontade para responder, a pergunta feita no bloco anterior. A sua opinião em relação ao comportamento do presidente sobre a pandemia. E aí incluo também o nosso governador, para externar também para cá, para o nosso estado, o comportamento do governador. E de que forma você acha que a CPI está atrapalhando ou ajudando nesse processo todo? Muniz, com o passar do tempo, eu cheguei à conclusão que o nosso presidente pecou apenas pela boa-fé dele. Hoje, olhando o retrospecto do que aconteceu na pandemia, está claro que o presidente pecou pela boa-fé. Ele achava que a pandemia não ia avançar da forma como avançou. E aí ele deu uma retardazinha, ele retardou um pouquinho, né, a investida na compra de vacinas. Entendeu? Não fez o que os Estados Unidos fez, que cedo já se aliou a laboratórios fortes como o Biotech faz, e o pessoal da Moderna, da Johnson & Johnson. Ele perdeu um pouquinho do time ali no início. Talvez acreditando que a pandemia, o Osmar Terra falava muito que as outras pandemias foram muito fortes no início, mas logo perderam força. E eu acho que ele apostava nisso e deu aquela, digamos assim, aquele pequeno vacilo no início. Não é? Mas depois que ele viu a gravidade, ele deu todos os passos que deveria dar. Certo? Hoje, nós temos uma realidade, inclusive eu vi um repórter, um tremendo mau caráter da CNN, querendo imprensar o Anderson Lorenzoni, e ele reduziu aquele repórter a pó. Né? O repórter querendo dizer que o Brasil era o país onde mais morria gente no mundo. Ele disse mentira. Proporcionalmente, o Brasil é o 19º país onde mais morre gente. Proporcionalmente. Você pega a relação de 1 milhão de habitantes em relação às mortes, para fazer um cálculo justo. Né? Então, o Brasil é o 19º país onde mais morre gente. Certo? E não o primeiro, como E não o primeiro, como a Globo e a CNN, a UOL, Folha de São Paulo, enfim, como a esquerda tenta vender. E é um dos primeiros também em termos de vacinação. Eles querem a todo custo dizer que é o nosso presidente que está matando as pessoas. Quem mata as pessoas é o vírus, não é o presidente. Inclusive, o presidente pegou o vírus. Certo? Desse vírus, ele tem origem na China, não se sabe como é que esse vírus surgiu, se foi uma experiência de laboratório, se foi através do consumo de carne de algum animal. Não é? O que é certo é que esse vírus é uma coisa da natureza e que ele veio e dizimou muita gente, muitas pessoas, muitas vidas, milhões de vidas. Basta ver o que aconteceu na Itália. É só puxar pela memória. Na Itália, eles estavam escolhendo quem ia morrer, tirando os respiradores dos mais velhos e botando nos mais novos para tentar salvar os mais novos. Gente sendo sepultada com máquinas. Aconteceu aqui no Amazonas. A culpa é de Bolsonaro? Não. O Brasil está passando os Estados Unidos no número total de vacinados. Entendeu? Sim. Diariamente nós estamos vacinando praticamente 2,5 milhões de pessoas. E toda e qualquer vacina que foi distribuída nesse país foi adquirida pelo governo federal, pelo SUS, pelo governo Bolsonaro. O consórcio Nordeste até o hoje consórcio dos governadores. Inclusive o nosso governador acreditou nessa possibilidade. Encomendou 700 mil doses de vacina. Aliás, tem denúncia, tem denúncia de irregularidade que até hoje a CPI ainda não apurou. Com certeza. Né? A CPI, ao invés de procurar seguir o rastro do dinheiro, saber o que foi feito com os bilhões que foram investidos no combate à pandemia, certo? Que a gente sabe disso, que serviu para eleger prefeitos, para eleger prefeito em tudo quanto foi município desse país, a farra foi grande.
certo? Desvio em vários governos. A gente vê, por exemplo, o Renan Calhorda Eiros, me desculpe a expressão forte, o Renan Calhorda Eiros, pai de um governador que não comprou uma única vacina, quer imputar ao presidente Bolsonaro as mortes no estado de Alagoas, que é o estado dele. Por que o filho dele, que é governador, não comprou as vacinas? Tem um detalhe aqui, Pedro, eu não estou aqui... Só para completar, Muniz, qual é a lei que impediu um governador de comprar vacina? Qual é a lei que impediu um prefeito de comprar vacina? Esses sim perderam o time, não foram no tempo certo. O presidente da República foi, comprou, está comprando. Ontem uma notícia maravilhosa. A Pfizer... Só fazer uma observação aqui, Sim. O nosso governador saiu na frente, até tem intenção de comprar a vacina, chegou a comprar. Ele mas não acreditou na conseguiu. possibilidade, não conseguiu, encomendou 700 mil doses, não conseguiu. Porque não tinha vacina. Sim, não tinha e vacina. olha que a gente tem que fazer um registro, viu? O governador Gladson, ele nessa pandemia se comportou como um paizão. Ele levou afeto às pessoas, ele se contaminou, ele levou solidariedade nos 4 cantos do Estado, nos mais distantes rincões. Ele vestiu a camisa. A verdade é essa. Mas é o que eu estou te falando. Mas ele não conseguiu, porque ele não criou aquele consórcio do lado do Nordeste. Aquele consórcio foi criado lá, ele achou que podia, aderiu. Pegar 700 mil doses da Sputnik V. Não conseguiu comprar. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, ontem uma notícia maravilhosa. A Pfizer estará trabalhando consorciadamente com a Eurofarma e vai produzir 100 milhões de doses no Brasil. Sabe para quê? Para vacinar o resto dos brasileiros que ainda precisa e começar a exportar do Brasil para os países vizinhos. Aí eu pergunto a você, quem produziu vacina nas Américas além dos Estados Unidos? O Canadá, que é um país rico, produziu? O México produziu? A Nicarágua, a Venezuela, a Colômbia, o Equador, o Chile, que é um país economicamente forte, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai. Alguém produziu vacina na América do Sul? Então o Brasil vai voltar a ser referência. O Brasil está produzindo vacina. A Fiocruz está produzindo vacina hoje com tecnologia, com transferência de tecnologia. O Butantan vai começar a produzir vacina. Ou seja, o esforço do governo federal para comprar vacina e vacinar a população brasileira é hercúleo, é tremendo. Reduziu em 60% a contaminação e em 58% o número de mortes. Certo? Agora, a esquerda, a mídia esquerdista, só quer divulgar o lado ruim da história. Quer jogar no colo do presidente as mortes. Lamentável. Entendeu? E aqui eu não estou fazendo essa defesa, não é porque eu seja bolsonarista. Entendeu? Porque eu tenha ajudado a eleger Bolsonaro. Eu estou falando aqui a verdade, a realidade. Sim. Eu estou retratando a verdade, apenas isso. Como eu fiz uma pergunta muito extensa, a última parte você não respondeu, em relação à CPI da pandemia. Olha, aquilo é um circo de pessoas desqualificadas, mal intencionadas, que só intentam fazer uma coisa, confundir. Quando o depoente chega na CPI ali para detonar Bolsonaro, ele é tratado com flores, pompas e circunstâncias. Quando ele vai defender Bolsonaro, como aquele deputado do Amazonas, que o Omar Aziz quis falar, mas por que o senhor não indiciou o fulano? Porque o senhor teria que ser o primeiro a ser indiciado. E aí de testemunha vira investigado. Pronto, aí dali o cara foi detonado. Entendeu? Não, de convidado vira testemunha. Sim, é o que eu estou falando. Até aquele momento ali ele estava sendo bem tratado. Na hora que ele falou, se era para indiciar os outros governadores, o governador atual, tinha que começar pelo senhor. Sabe? Então ali nós temos uma gama de desqualificados, de pessoas com histórico de processos, inclusive no Supremo. O Renan Calhorda Eiros responde 17 processos no Supremo. O Omar Aziz responde não sei quantos processos no Justiça do Amazonas. Pessoas com uma biografia vergonhosa. Aquele idiota daquele Randolfo Rodrigues, aquele cara foi que entrou, o partido daquele cara foi que entrou com a ADC que soltou o Lula. Entendeu? E ele é o precursor do mensalão lá no Amapá também. Hoje está claro que o projeto de alguns membros da nossa, vergonhosamente, alguns membros da nossa Suprema Corte, junto com toda a mídia esquerdista, até parte do sistema financeiro, que está contrariado, porque Bolsonaro paga os menores juros dos últimos 30 anos. Está todo mundo junto. E como não tinha um adversário de peso, foram buscar um presidiário. Querem trazer o cara do presídio para a presidência da República. E o Brasil não vai deixar isso acontecer. Presidente, e por que boa parte da mídia, se não a maioria dos nossos colegas jornalistas, acaba atacando o presidente, dizendo que ele errou e muito na condução desse processo da pandemia? A maioria são obrigados a fazer isso por pressão da linha editorial do veículo para o qual trabalha.
E outros é porque são esquerdistas, como é o caso daquela Miriam Leitão e outros, que tem o DNA da esquerda do comunismo nas veias. Certo? Entendi. A Miriam Leitão quer nos ensinar, por exemplo, a viver na Amazônia. Não sabe o que é um pium, não sabe o que é um jamachim, não sabe o que é um catuquim. Mas disse que conhece Mas a Amazônia. quer dizer como é que o pessoal da Amazônia tem que viver. Legal. Eu queria soltar ela no meio da selva para ver se ela conseguia sobreviver pelo menos 2 dias. Presidente, foi um prazer recebê-lo aqui. Querendo acrescentar algo, fica à vontade. Foi um prazer. Muniz, eu agradeço o seu convite, agradeço a TV Rio Branco pelos espaços generosos. Eu quero dizer que o nosso partido, o PSL, é um aliado do Brasil, é um aliado do Estado do Acre, é um aliado dos nossos municípios. Nós sonhamos com o Estado do Acre ligado por via terrestre, todos os municípios. Nós sonhamos com o Jordão ligado por via terrestre, com Santa Rosa ligado por via terrestre, com Marechal Thaumaturgo e Porto Alto ligados por via terrestre. Nós sonhamos com o estado de Manso Lima, ali, Cruzeiro do Sul, Manso Lima, Apucalpa, para a gente escoar nossa produção aqui pelo Pacífico, fica muito mais perto, porque nós não temos como competir com quem está plantando soja e milho e arroz lá em Goiás, lá no Mato Grosso, lá em Rondônia. A nossa produção, que para chegar lá, só o frete consome tudo. O Brasil tem pecado muito em toda a sua história de não ter investido em ferrovias, que é um transporte relativamente barato. O transporte rodoviário é um trabalho muito caro, feito com combustíveis fósseis. Toda essa realidade tem que ser mudada. E nós precisamos investir muito forte nisso, Muniz. E eu agradeço muito a todas as pessoas que comungam com essas ideias, com as nossas ideias do liberalismo e tentam fazer do Brasil um lugar melhor para viver. Muito bem. Depois do intervalo, eu volto para conversar com os pequenos cantores Arthur Reis e Pedro Alan. Eles fazem parte dessa equipe vitoriosa da escola Tocando no Ritmo. Agora são 11h55 em Rio Branco. Até já.